diferente, num estado diferente. Olha aí, ó, bastante irmãos já entrando, sejam todos bem-vindos, viu, irmãos? Não vai dar tempo agora de nomear a todos, né? Vou colocar o nomezinho de vocês aí, mas o importante é que nós estamos juntos para mais uma jornada, mais um dia de bênçãos. O pastor Alexandre já está conosco. Bem-vindo, meu pastor Alexandre, irmão Joabe, irmã Lissandra. Vamos lá, ó. Tem muitas pessoas aqui na lista, já estamos com 34. Olha aí, os irmãos vão entrando assim rapidinho. Doraci Oliveira está por aqui. Neiraci. Mariceles, olha aí. Marinete. Luiz. Gere Pregador, olha aí. Ó. Gente bonita entrando. Nadir Gonçalves Cabral, a Tuca. Bom dia, Tuca. Vamos orar por sua vida espiritual, está pedindo a Tuca aqui. Bianca, bem-vinda, Bianca. Bom dia, bom dia. Olha aí quanta gente bonita chegando. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, 28 de maio. O ano já está indo embora, viu, irmãos? Depois que a gente passa maio, as coisas voam. Já vamos para junho, sexto mês desse ano, a metade do ano. Nadir Gonçalves. Colíder, Mato Grosso. Muito bem, minha irmã Nadir. Colíder, do Mato Grosso. Olha aí quanta gente boa entrando neste momento para esse encontro de oração, de intercessão, de ouvir a palavra, de praticar a palavra. Marinete Campos, bom dia, povo de Deus, gratidão. Nossa irmã Marinete está agradecida hoje, ó. Quantas bênçãos. Irmãos, como nós temos feito nos encontros anteriores, nós estamos deixando os pedidos. Para comprar um presentinho para a Gisele, para o neném, seu aí que vai nascer. E... Oi, pastor Alexandre. Nós estamos deixando para o final os nossos pedidos, nossos agradecimentos, né? Nós já entramos na palavra e depois tem sido muito bom. Eu tenho visto um bom engajamento aí por parte de vocês. E quem tiver o seu testemunho aí, quem quiser compartilhar essa sua experiência conosco, tem sido edificante. No dia que o pastor Adilson esteve conosco, ele me disse, rapaz, eu saí edificado ouvindo os testemunhos dos irmãos ali, naquela manhã. Foi muito bom. Então, nós vamos, irmãos, começar fazendo uma oração. Pastor Alexandre, já quero lhe entregar a palavra logo em seguida. Sei que Deus tem uma mensagem para nós, através de ti hoje aí, e depois da oração eu faço a apresentação que corresponde, tá bom? Vamos fechar os olhinhos e vamos pedir ao Senhor que nos visite nesta manhã. Feche seus olhos aí onde você estiver. Querido Pai, que privilégio estarmos juntos nesta manhã de terça-feira para clamar ao Senhor que o Senhor, uma vez mais, renove as suas misericórdias, as suas bênçãos na vida dos teus filhos. O fato de estarmos com vida, o fato de estarmos buscando a tua presença nesta manhã, é um sinal de que a tua misericórdia, ela nos acompanha. Senhor, obrigado por poder fazer parte desse ministério, o PG Online, onde nossas vidas têm sido fortalecidas, nós estamos criando novos laços de amizade, novos laços de intercessão, nós estamos buscando a santidade, buscando o derramamento do teu Espírito. Senhor, fica conosco nesta manhã, abençoe o pastor Alexandre, este amigo que o Senhor tem me dado já de alguns anos, que através do ministério dele, da família dele, o Senhor continue levando bênçãos para as pessoas, bênçãos para a tua igreja, que lá em Juiz de Fora, onde ele está trabalhando agora, a igreja seja abençoada,
e enriquecida com o trabalho do Espírito Santo na vida dele, através do ministério dele também. Fica conosco nesta manhã, nós entregamos esses momentos que seguem nas tuas mãos, entregamos nossas vidas, e nós o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu pastor Alexandre, bom dia, meu querido, bem-vindo. Nós estamos aqui com um grupo de irmãos de diferentes lugares desse Brasil afora, e alguns até mesmo do exterior. Pastor Alexandre, hoje ele é secretário da Associação Mineira Sul, está morando na terra que eu nasci, viu, pastor? Uma bênção, né? E seja bem-vindo, tá? O pastor é casado, e tem uma filhinha, e parece que está chegando o segundo herdeiro por aí, pastor? Sim, a menina, outra menina. Outra menina, rapaz, você vai ser mandado demais, moço. A mãe te manda, sua esposa te manda, sua filha já te manda, chega na outra para te mandar. Bem-vindo, viu, pastor? Bom dia. Bom dia, pastor Josias. Bom dia, amigos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito, perfeito. Que bom, que bom. Um prazer poder estar aqui participando desse PG. É uma alegria, pastor. Obrigado pelo convite e espero que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. Ok? Eu vou já ler aqui o texto bíblico, estou entendendo que já posso seguir daqui em diante, né? Tá, ok. Vamos orar mais uma vez. Eu quero abrir a Bíblia. Vamos orar. Querido Deus, amadíssimo Pai, novamente buscamos a sua presença. Queremos agora pedir mais uma vez, Senhor, a tua direção e a tua unção para o estudo da tua palavra, que o Senhor possa nos guiar e nos orientar, em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 em diante, eu queria estudar com você uma parábola muito interessante de Jesus. Marcos, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar em um barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até a 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola aí de Cristo, ela é muito conhecida, né? Ela é conhecida como a parábola do semeador. Mas eu queria, nessa manhã aqui com vocês, eu na verdade, daria um outro título para essa parábola. Porque, veja, o semeador é o mesmo, as sementes são as mesmas, mas nessa parábola nós temos, na verdade, 4 tipos de solos. Essa parábola, ela reflete uma realidade que existem 4 maneiras de nós nos relacionarmos com a palavra de Deus, com o mundo espiritual. É por isso que eu chamo essa parábola da parábola dos solos. Esse título, parábola do semeador, foi dado, não foi dado pelos escritores bíblicos, né? E sim, posteriormente, pela igreja. Eu quero renomear, eu chamo essa parábola de parábola dos solos, né? Porque os solos representam o coração humano. O primeiro ponto que podemos aprender com essa parábola é quando ela diz assim, olha, o semeador saiu a semear. Esse é o papel nosso, o papel da igreja, né? Esse é o papel que Deus ele dá essa oportunidade à igreja. O semeador saiu a semear, né? Nós não podemos perder o direito, ou deixar, melhor dizendo, deixar de exercer o direito de sair para semear, né? A semeadura, ela é um ato divino,
né? A maneira como a semente ela vai crescer no coração da pessoa, ela é um mistério, né? É um mistério, a maneira como a semente ela cresce nos nossos corações, ela cresce no seu coração, a maneira como a semente do evangelho ela é tua, ela é um mistério. E nós temos que lembrar que é Deus que dá esse crescimento. A palavra de Deus ela vai falar que um rega, o outro planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é a igreja, não é a comissão, não é o irmão A, irmão B, não é o pastor. Quem dá o crescimento é Deus. E esse crescimento é um mistério. Então, não há como dimensionar a forma como a semente do evangelho ela cresce no coração de um ser humano, como que ela atrai um ser humano, como que ela pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? É um mistério, né, esse crescer da semente. Agora, é por isso que a parábola vai dizer o seguinte: o semeador saiu a semear. Esse é o papel da igreja. Esse é o seu papel, é o meu papel, sair para semear. Agora, existem 4 formas de nós respondermos a essa semente, né? Então, o primeiro ponto aqui que a parábola vai nos dizer, Jesus ele vai explicar depois dessa parábola no verso 15, ele fala aqui do semeador que saiu a semear e das sementes que caíram à beira do caminho. Diz aqui, olha só que interessante, no capítulo 4, no verso 15, vai estar dizendo assim, capítulo 4, verso 15, diz assim, ó, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouvem, Satanás vem e tira a palavra nelas semeadas. Os campos em Israel naquela época, eles eram limitados por cercas ou muros, né? Quer dizer, perdão, não eram limitados por cerca e muros. Em vez disso, havia os caminhos na qual o semeador ele percorria até chegar ao local onde ele iria semear, diferentemente de hoje, né, que nós temos as plantações cercas e muros. Mas esses caminhos aqui é fácil de nós visualizarmos, que é aquele caminho que é o caminho da roça, é o caminho que às vezes você tem no meio ali do mato. De tantas pessoas andarem, o solo ali ele fica duro. Os sacos plásticos naquela época, não havia saco plástico, né? Então o semeador ele colocava a semente e naturalmente algumas sementes caíam pelo caminho. No livro das Atos das Nações é dito que quando Jesus ele estava contando essa parábola, o público primário de Jesus, eles estavam visualizando, né, esta cena. Então, era comum, assim como você vai em algumas praças, em algumas grandes cidades, né, e você tem os pombos, e os pombos já conhecem mais ou menos como que é o perfil, o comportamento dos frequentadores daquela praça que tem o costume de jogar milho. Da mesma forma, as aves elas já tinham uma memória de que quando os semeadores saíam para semear, essas aves então elas entendiam esse comportamento humano e elas então acompanhavam aqueles semeadores porque elas já sabiam que algumas sementes iriam cair pelo caminho e elas então vinham ali e comiam essa semente. É interessante que Jesus ele usa essa ilustração para falar que essa é uma das formas que nós podemos nos relacionarmos com a Bíblia. Então, e existem pessoas, então, que nós jogamos a semente do Evangelho, que você convida para um movimento que vai ocorrer na sua igreja, que você, às vezes, dá um livro, que você dá um folheto. Existem pessoas que são como esse solo que está no caminho. O solo que está no caminho, ele é um solo duro, né? Ele é um solo duro. A semente, então, ela cai, ela cai, ela bate no solo, mas ela não se aprofunda, porque o solo é um solo duro. E aí, o que ocorre com essa semente? Essa semente, ela é roubada, né? Vêm as aves do céu e roubam. É interessante que Jesus, ele atrela o surrupiar dessa semente, né? Jesus relaciona o surrupiar da semente a uma atividade satânica.
Você percebe isso aqui no texto? Olha o que diz aqui, olha. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouve, Satanás vem e retira nelas a palavra semeada. Interessante isso, né? Então, existem pessoas em que a semente, o convite é feito, o livro é entregue, a abordagem missionária acontece, mas o diabo, ele rouba, porque a semente, ela não entra no coração do crente, entende? Da pessoa, do ouvinte, né? Então, o diabo, ele sabe o poder que a semente do evangelho tem, como o coração é duro, como a pessoa não se apoderou daquilo que está sendo ofertado a ela. Então, o diabo, ele surrupia, ele rouba, ele retira a semente. Irmãos, nós vivemos em um grande conflito espiritual. Existem todo conflito que nós vivemos na vida real tem um cunho espiritual. Quando você lê a Bíblia, você vê claramente o pano de fundo de todas as Sagradas Escrituras, né? O pano de fundo é um grande conflito. Por exemplo, você olha lá a vida de Daniel, com 70 anos de idade, 70, 80, eu não vou entrar aqui no mérito, alguns estudiosos dizem 70, outros dizem 80, mas enfim, um idoso, né? Você vê um idoso sendo jogado na cova dos leões, né? Uma pessoa idosa sendo já jogada na cova dos leões, e você pensa assim, rapaz, mas ele poderia estar agora na sua aposentadoria, já um idoso sendo jogado na cova dos leões. E aí, quando você observa o pano de fundo da vida de Daniel, ele estava fazendo um reavivamento e reforma na vida dele. Ele havia recebido algumas visões. Ele estava querendo estudar, entender melhor as profecias de Jeremias, as profecias de Isaías. E dentro desse processo de reavivamento e reforma, de oração, de busca de entendimento da palavra de Deus, o diabo, ele cria uma lei, né? E você conhece a história, ele cria uma lei para que Daniel fosse proibido de orar. Mas Daniel, ele continua a ter uma vida de oração, e é por isso que ele é jogado na cova dos leões, né? Porque ele ora a Deus, Deus o liberta da cova dos leões, e logo depois dessa situação que ocorre na vida de Daniel, nós temos então a visão, né, do capítulo 9, quando o anjo fala assim, Daniel, no início das tuas súplicas foi ouvida as tuas preces, tu é muito amado, Daniel, você é muito amado, e eu vim aqui para que você entenda a visão. Então veja, em resposta a uma vida de oração, nós temos então o capítulo 9, que vai falar das profecias das 70 semanas. Por que eu estou pegando esse exemplo aqui? Eu estou pegando esse exemplo porque eu estou pegando exatamente esse exemplo para nós entendermos o grande conflito, né, de uma guerra espiritual entre as forças do bem e as forças satânicas, né? Essa parábola, ela começa, Jesus, ele começa essa parábola revelando essa realidade espiritual. Então, nós precisamos entender que os conflitos, as situações que nós passamos na vida real, ela tem um cunho espiritual. E por que eu estou batendo nessa tecla? Esse tipo de conceito, ele era muito bem entendível, né? Muito bem entendido, perdão, pelo público primário de Jesus. Porque na mentalidade do Oriente Médio, ainda hoje é assim lá, não existe o secular. Na nossa vida, nós que somos aqui do Ocidente, nós dividimos a vida entre... Eu estou fazendo aqui uma divisão básica, né? Mas basicamente é essa. Nós dividimos entre algo profano é algo que eu não posso me aproximar como crente, algo que não pertence a Deus. Isso aqui é profano, né? Temos o secular é a minha vida, pessoal, o meu trabalho, é o secular. E o sagrado é a igreja, Bíblia, vou botar aqui, dando exemplo, lição da escola sabatina, né? Então, o sagrado, né? Então, vamos pensar aqui, o profano, uma literatura errada, né? Algo que eu não posso me aproximar,
é algo errado, é algo que a Bíblia condena. Então, isso aqui é profano, né? O secular, o meu trabalho, é a matéria da faculdade, entendeu? Que, enfim, secular. E o sagrado, a Bíblia. Nós dividimos a vida assim. No conceito bíblico, no conceito do Oriente Médio, ainda hoje, para aqueles países, naquelas regiões, não existe o secular. Porque o secular, ele compõe aquela ideia da ausência de Deus, e esse tipo de pensamento é inexistente, né? Inexistente, não entra na cabeça deles, né? Não entra. E da mesma forma que esse tipo de conceito é um pouco difícil para nós entendermos, a ausência do secular, para nós entendermos, talvez deveríamos cortar os laços aqui com o Ocidente, deveríamos ficar uns 10 anos morando lá no Oriente, naqueles países, para entender um pouco esse conceito. Mas a gente precisa se aproximar um pouco dessa ideia. É porque essa ausência de Deus na vida, ela é inexistente, ela é incompreensível. A Bíblia chama de louco, né? Aquele que pensa que Deus não existe, né? A Bíblia fala que isso é loucura, porque é inexistente. Então, no pensamento do Oriente Médio, no pensamento bíblico, ou uma coisa é profana, ou é sagrado. Não existe o secular. Ou é profano, ou é sagrado. Essa parábola, ela inicia trazendo essa realidade, que os conflitos que nós passamos na vida revelam uma guerra, um conflito, uma luta pelo coração humano e uma luta espiritual. Então, você, querida mãe, pai, talvez eu esteja falando para algum pai ou mãe que o seu filho se encontra afastado dos caminhos de Deus, e às vezes você faz o convite: filho, venha para a igreja, filho, vamos fazer isso. Olha, vai ter um retiro, vai ter uma programação, e esse teu filho, essa tua filha, nesse momento, ele não está nem aí, ele vive como se você não tivesse realizando esses convites, fazendo alguma força para ele se aproximar das coisas de Deus. Por que isso acontece, pastor? Jesus responde: o surrupiar da semente é uma ação demoníaca. Pastor, como que eu vou vencer isso? Aí entra o poder da oração intercessória, aí entra o poder de Deus, aí entra a importância que nós temos que suplicar e entrar em um quarto de guerra com Deus, né, em oração, eu falo aqui, a favor daqueles que nós queremos levar para o reino de Deus, porque existe aqui uma guerra espiritual, né? Existe uma guerra espiritual. Então, o primeiro solo é esse, né? É o solo que não dá valor às coisas espirituais, e aí, como não se dá valor, então a semente não se dá valor às coisas de Deus, o diabo vem e surrupia essa semente, né? Porque ele sabe que se a semente fica ali, ela pode, então, fazer uma diferença na vida daquele crente. Às vezes, como pastor, isso acontecia, eu percebia claramente isso, como percebo, né? Mas mais como pastor no distrito. Hoje eu não estou não estou trabalhando notoriamente, eu não estou no distrito, então eu acabo não tendo esse contato, mas quando eu estava no distrito, eu percebia muito claramente isso, que a gente visita as igrejas, visita os irmãos na casa, e eu sempre fazia uma escala de pregação, na qual, se naquele sábado eu estaria pregando naquela igreja, então na semana anterior eu, eu me dedicava mais a visitar os irmãos daquela igreja que eu estaria pregando no sábado. Isso me ajudava a ter uma ideia do sermão que eu deveria pregar para aquela igreja, porque eu ia ali conhecendo as ovelhas, ia visitando as ovelhas, e aí percebia, não, essa igreja precisa ouvir esse tipo de sermão. E às vezes eu fazia os sermões direcionados para a realidade espiritual que precisava ser trabalhado naquela igreja. O que acontecia muitas das vezes é que às vezes eu fazia o sermão, chegava no sábado para pregar, e aquela pessoa, aquela família que precisava ouvir aquilo, ela não se encontrava, não ia ocorrer alguma situação. Veja, amigos, isso revela um conflito espiritual, isso revela o trabalho das forças satânicas também, para que eu e você não tenhamos acesso
a semente do evangelho. Porque a semente do evangelho, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer a diferença na vida do ser humano. Esse é o primeiro solo. Mas Jesus, ele continua falando aqui do solo rochoso. Olha que interessante, no verso 16, ele diz assim: outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem as palavras, logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O segundo solo é um solo com rochas bem próximas à superfície. A semente do evangelho, né, a semente da palavra de Deus, ela cai nesse tipo de solo, ele encontra terra suficiente para germinar, mas não tem raízes. O evangelho toca a emoção das pessoas, a pessoa se emociona, a pessoa diz: eu aceito a Jesus, mas não tem raiz, porque existe pedras ainda no coração, existe inclinação egoísta, existe o eu, existe o desafio que eu e você, como crentes, sabemos disso, que ao aceitarmos a Jesus, a gente precisa lutar para abandonar certos hábitos, né? Ou seja, a vida cristã, a salvação ela é de graça, nós não temos que ter dúvidas em relação a isso, mas ela requer tudo, ela requer uma decisão, ela requer uma luta diária contra o eu. Então, essas pessoas elas não estão dispostas a encarar esse fato, né? Que existem rochas de egoísmo no coração humano, existe uma batalha diária contra o eu que precisa ser vencida. E aí o que acontece então? Olha que interessante. Jesus ele fala que o sol, porque veja quando ele conta a parábola, ele fala assim: esses solos, por ser um solo pedregoso, a semente do evangelho cai, a plantinha cresce, o sol vem, por não ter profundidade nas raízes, né? Pela raiz não ser profunda, não consegue puxar água, não tem vida, e o sol então queima essa plantinha, ela morre. Só que quando Jesus ele vai explicar a parábola, ele diz que o sol é são, melhor dizendo, né, as provações da vida. Jesus ele atrela o sol à perseguição, ele atrela as dificuldades da vida. Então veja que interessante aqui agora. Veja que interessante, fazendo agora um paralelo. O mesmo sol que para uma planta fortalece, para outra o quê? Mata. Você observa isso na vida da igreja. Às vezes você pega duas pessoas passando pela mesma situação. Eu vou botar aqui um exemplo aqui, talvez bem duro, um exemplo bem duro, mas para que vocês entendam aqui didaticamente o que Jesus quis nos ensinar. Então, veja aqui, duas pessoas, os dois perderam entes queridos, os dois perderam pessoas que amavam, um pai, uma mãe, um amigo, um avô, avó. Um sai com a fé fortalecida, aquela provação, aquele luto, aquela situação tremenda da perca de um ente querido, aquilo, para um, aproxima aquela pessoa de Deus. Para o outro, a mesma provação, a mesma situação, faz com que essa perca a fé em Deus. E essa pessoa se afasta de Deus. Entende? Olha que interessante. A mesma provação que fortalece um, enfraquece o outro. E Jesus fala que esse enfraquecer é porque existem pedras no coração da pessoa, inclinações que não estão permitindo com que as raízes da semente da palavra de Deus se aprofunde e sustenha a pessoa diante do sol das provações da vida. Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que está assim com a fé? Será que essa manhã eu estou falando para alguém que tem desanimado na fé diante das provações? Talvez você esteja passando por provações tremendas, né, por situações assim, algo desassolador. Mas lembre-se que esta mesma provação que fortalece um,
enfraquece você? Por que enfraquece você? Será que não existe, meu irmão e minha irmã, no seu coração, pedras na sua mente, situações, costumes? Será que não existe algum comportamento, algo que você está se apegando, uma pessoa, alguma situação que revela uma disputa do solo com a semente da palavra de Deus? E se você retirar isso, e se você pedir forças para Deus, será que isso não vai facilitar que a semente da palavra de Deus crie raízes no seu coração, raízes na sua vida? Puxa a água da vida, que é Cristo Jesus, para que te sustenha neste momento de provação, entende? O mesmo sol que para um fortalece, para outro mata. E Jesus revela que o problema não é o sol, não são as provações, porque, irmãos, desde que mundo é mundo, o crente tem provação. Olha, eu quero falar para você da história do apóstolo Paulo, eu vou apenas citar um exemplo aqui de Paulo. Paulo, no final da vida dele, o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, tudo que nós conhecemos do Evangelho, devemos dar graças a Paulo, né? O homem que falou muito da justificação pela fé. No final da vida dele, aquele homem, ele escreve uma carta dizendo assim: fulano, quando você vier aqui me visitar, porque ninguém me vê, estou sozinho aqui, mas quando você vier, por favor, me traga uma capa, porque aqui faz frio. Quer dizer, o indivíduo se doou para o evangelho a vida inteira. E no final da vida ele não tinha dinheiro para comprar um cobertor para se aquecer. E eu e você, às vezes, quando fura o pneu do carro, quando dá umas coisas erradas, não, Deus já não me ama, Deus já não me quer, o que aconteceu comigo? Deus, ele está contra mim, esqueceu de mim. E a gente tem um outro indivíduo em contrapartida que teve tremendas provações e que já no final da vida não tinha dinheiro para comprar um cobertor. E você lê aquela carta, ele diz assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira. Você vê que aquela última aprovação que ele estava passando na vida, ele dizia assim: olha, isso aqui está me aproximando de Deus, eu estou combatendo o bom combate e agora a coroa da salvação está me aguardando. Você não encontra o apóstolo Paulo chorando, o apóstolo Paulo ali lacrimejando, reclamando pelas provações da vida. Pelo contrário, as provações da vida o aproximavam para mais perto de Deus. Irmãos, a gente precisa desenvolver essa fé com F maiúsculo, perdão, essa fé superlativa, entendeu? Essa fé madura, não, com todo respeito, irmãos, uma fé Nutella que nós, como igreja, às vezes, como crentes, temos aí nutrido, entende? Mas precisamos desenvolver uma fé raiz. O mesmo sol. Eu sei que talvez eu esteja falando para alguém que está passando uma luta tremenda. E eu não estou aqui menosprezando ou diminuindo as provas que você está tendo. Porque eu sei que esse espinho te machuca, eu sei que faz você chorar, eu sei que faz você duvidar, mas eu queria levar você a um raciocínio que não é meu, é um raciocínio da palavra de Deus. O mesmo sol, a mesma provação que fortalece um, enfraquece o outro. E aí Jesus fala assim, ó, essa aqui tá fraco porque existe pedras no coração e essas pedras não foram retiradas. É por isso que eu não consigo criar raízes nesse coração. Quais são as pedras que estão aí no seu coração? Será que é um relacionamento que te afasta de Deus? É um costume? É uma prática? O que é que está impedindo você? Ou melhor, impedindo Deus de se aprofundar melhor na sua vida, no seu coração? Cada um de nós sabemos aquilo que pode, aonde está doendo, né? Aonde está o problema. Essa segundo solo, ele revela que o sol ardente de verão, que fortifica e amadurece o grão sadio, destrói aquele que não tem raízes profundas.
Que Deus te capacite, meu irmão, para que no seu coração ele possa criar raízes profundas. Mas a parábola não termina aqui. No verso 18 diz assim, ó: outras ainda são como a semente lançada no meio dos espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando o quê? A infrutífera. Então agora esse próximo solo, veja que é o solo dos espinhos, né? Esses espinhos eram uma erva daninha muito comum lá no Oriente Médio. E agora a experiência dos espinhos, do solo com espinhos, já é uma experiência diferente. Por quê? Porque o problema já não é o solo. Todos os outros, o problema era o solo, né? O solo era duro, aí a semente caía, nem caía, a semente ficava lá, nem entrava, aí as aves do céu vinham e surrupiavam. O segundo solo já é um solo rochoso, a semente cai, mas tem muita rocha, ela penetra, mas não consegue criar raízes. Agora, o terceiro solo, ele já não tem problema, é um solo bom. O problema não é o que está embaixo do solo, o problema é o que está acima do solo, que são os espinhos, né? E os espinhos, então, ele não permite com que são os espinhos que estão acima do solo, plantas espinhosas, e essas plantas, então, elas não permitem com que o sol penetre ali nas raízes, né, e alimente melhor aquela planta. E é interessante que Jesus dá nome a esses espinhos. Olha que interessante aqui, Jesus diz assim, olha, ele diz que os espinhos são as preocupações desta vida, né? Então, o primeiro espinho, né, tem então a ver com as preocupações, ou melhor, o amor às riquezas, né, que tornam então o objetivo de muitas pessoas, né, que a preocupação que nós temos então com essas coisas, né. Há perigos, irmãos, há um perigo quando nós então nos preocupamos demais com as coisas terrenas e nos esquecemos das coisas eternas. Nos preocupamos demais com as coisas passageiras e nos esquecemos daquilo que não vai passar. Entende? Irmãos, eu não estou dizendo que a gente deve parar de fazer planos, a gente deva, perdão, deixar de fazer planos para as coisas, para a nossa vida cotidiana. Mas a gente precisa entender, irmãos, que esses planos, eles devem fazer parte de um plano maior, daquilo que é o sonho de Deus para mim. Esses dias eu estava participando aqui de um podcast aqui no campo, e aí foi me feita uma pergunta: pastor, qual que é eu já trabalhei, eu sou natural do Rio de Janeiro, hoje eu trabalho em Minas Gerais, e aí o apresentador ali fez uma pergunta assim para mim, falou assim: pastor, qual que é a diferença de mobilização da igreja entre os mineiros e os cariocas? Era mais ou menos essa pergunta. E eu respondi assim: rapaz, eu não posso, eu não posso colocar essa diferença, né? Seria injusto aqui se eu trabalhasse uma diferença de um povo, de um contexto em relação ao outro. Mas eu quero dizer algo que é único em todos, em todos os contextos, né, que tem a ver com a disposição do coração humano. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque quando eu olho para a igreja do Novo Testamento, eu vejo que eles tinham um sonho. O sonho deles era ver Jesus voltar, era ver a igreja ser triunfante. E por causa desse sonho, eles morreram, eles deram a vida, eles abriram mão de muitas coisas. Sabe qual é o problema hoje? Nós queremos Jesus, mas queremos os melhores lugares. Nós queremos Jesus, mas queremos os melhores empregos. Nós queremos Jesus, mas queremos também vivenciar outras situações que são até situações boas, entendeu? Agradáveis. Nós queremos Jesus, mas queremos os aplausos. Nós queremos Jesus, mas queremos também o reconhecimento. Nós queremos Jesus, mas nós queremos também os primeiros lugares. Vocês percebem? Você percebe que sempre tem algo disputando com Jesus? Sabe qual é o problema, meu irmão, minha irmã? É que nós precisamos necessitar apenas de Jesus. A gente sempre
prega que Jesus é tudo o que precisamos para seguir em frente. Mas, de fato, irmãos, muitos só irão reconhecer que Jesus é tudo o que precisa para seguir em frente quando Jesus for a única coisa que lhe restar. Quando Jesus for a única coisa que lhe restar para seguir em frente, aí sim aquele indivíduo, aquela mulher vai saber que Jesus é tudo o que ela precisa. Porque muitos não sabem conviver com outras coisas. Ao decorrer da vida cristã, vai preferindo a busca por outras coisas. E essas buscas por outras coisas vai disputando com Jesus. Entende? Jesus ele vai falar aqui também das ambições por outras coisas, né? Tudo que vai desviando o Espírito de Jesus, e ele vai dizer assim, olha, e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando o que? Infrutífera. Então, esse solo aqui são de pessoas que já têm tempo de igreja, pessoas que já viveram experiências profundas, porque o solo foi um solo bom, mas os espinhos, né? Essa pessoa ela não cuidou do que estava acima do solo, e aquilo foi crescendo, e foi sufocando, então, foi sufocando aquela planta, tornando a planta infrutífera. O problema, a planta ela se solidificou porque o solo era um solo bom, mas essa pessoa não cuidou com as ambições da vida, não cuidou com o que estava acima do solo do seu coração, e aquilo foi tornando essa planta infrutífera, né? Infrutífera. Bem, e aí no verso 20 ele vai dizer assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até a 100 por um, né? É interessante que as parábolas de Jesus quase têm um elemento inesperado, ou mesmo chocante, né? E aqui acontece a mesma coisa, porque um solo que desse ali uma colheita de 6 vezes mais, 7 vezes mais, né? Enfim, isso daí era até entendível. Mas agora um solo na qual dá então uma colheita de 60, 30, né? De 30, 60 e até 100 por um, isso daí é um lucro inesperado. Mas é isso que Deus fala, que ocorre com o solo bom. É isso que Deus fala, né? Isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. É algo maravilhoso. Isso aqui é uma promessa de grandeza. Jesus ele termina essa parábola dando uma promessa de grandeza, porque um solo que dê 6 vezes mais, talvez aí com as tecnologias, né, agrícolas, vamos assim dizer, que dê até 10 vezes mais, eu posso até aceitar. Agora, um solo que dá 30, 60 e 100 vezes mais, isso é impensável. Mas é isso que Jesus está falando. É uma promessa de grandeza, uma promessa de crescimento. E não é crescimento para você ou para mim, é crescimento para o reino de Deus. Veja que Jesus se virou para os discípulos e falou assim: olha, vocês irão fazer as minhas obras e maiores farão. Você tem noção de que esse texto é um texto de uma grandeza tremenda, porque nós temos ali o Criador do universo, o mantenedor, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário. Ele falou assim: olha, para os seus discípulos, vocês irão me superar. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês vão me superar. Era dentro dessa promessa de 30, 60 e 100 por um. Significa que quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração a Deus, quando a gente se consagra, nós seremos usados por Deus para fazer obras grandiosas, né? Algo assim que é imensurável, né, dentro do alcance de uma pessoa que se coloca sobre as mãos de Deus e que tem o coração limpo para, de fato, deixar Deus agir na vida dela, né? Ela vai produzir muitos frutos. Através da vida dela, o reino de Deus vai crescer, a igreja vai crescer, o evangelho vai prosperar de uma forma
assustadora. E nós vimos isso e vemos isso ainda de maneira muito visível na vida da igreja. Irmãos, a igreja adventista não nasceu no Brasil. Não houve a contribuição de um brasileiro para o surgimento da igreja adventista. Pelo menos não há nos relatos, não houve. Mas pastor, mas como é que eu estou aqui hoje, então? É porque deu certo. Em um mundo que não tinha internet, não tinha televisão. O cristianismo, irmão, o cristianismo nem na América nasceu. O cristianismo é uma religião que se originou lá no Oriente Médio. E como que chegou até nós? Deu certo, porque nós estamos aqui. Pela ação do Espírito Santo, porque haviam pessoas que foram solos bons, e esses solos bons deram frutos de 30, 60 e 100, a tal ponto que cruzou o Oceano Atlântico e chegou até nós. Entende? No início da igreja adventista, haviam pessoas que eram solos bons, e é por isso, por causa desses solos bons que dão 30, 60 e 100, a igreja saiu do norte, lá da América do Norte, e chegou até a sua casa aí, onde você se encontra. Entende? É um solo bom, ele dá tanto fruto que nenhum celeiro não dá para conter. Essa é uma promessa de grandeza, dada em um aspecto missionário para a igreja. Então, quando você é um solo bom, Deus ele promete, olha, você vai dar frutos. 30, 60 e 100. Né? É imensurável, é inimaginável o que Deus pode fazer através daquele crente, daquela pessoa, quando ela se coloca nas mãos de Deus e é um solo bom onde Deus pode trabalhar. Que neste dia, eu e você sejamos esse solo bom. Que venhamos a guardar as entradas da nossa alma, né? Os nossos olhos, aquilo que vemos, aquilo que assistimos, para que sejamos um solo bom, onde a semente do Evangelho vai penetrar e vai dar muitos frutos, não para a minha exaltação, não para os meus aplausos, porque senão isso já revela um coração pedregoso, mas para a honra e glória de Deus e para o crescimento da sua igreja aqui nessa terra. Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe use nesse dia. Amém? Amém. Amém, amém, pastor Alexandre. Puxa, eu já preguei sobre essa parábola e te confesso que hoje a minha visão se ampliou sobre o significado dela. Né? Eu sou um convencido, irmãos e pastor Alexandre, de que nós não temos naturalmente um solo, um coração propício para o evangelho, né? Para os frutos do evangelho. E em todos os casos é preciso a intervenção do Senhor, como semeador e também como o agricultor, ele faz essa transformação, né? Louvado seja Deus. Irmãos, olha, eu creio que hoje mais do que nunca está claro que o propósito de Deus para a nossa vida são frutos. Nós existimos para frutos, né? E os frutos, como foi apresentado pelo pastor Alexandre, tem a parte que vai debaixo da terra e tem a parte que vai fora da terra, né? Os frutos, eles são visíveis. Aqui parece que a parábola não fala de tubérculos, né? De tipos de plantas que dão frutos para dentro da terra. Que Deus seja louvado, meu pastor. Puxa, que Amém. bom. Essa mensagem, ela está gravada, viu, irmão? Se alguém entrou ali já no início da mensagem, depois, durante o dia, nós postamos o reprise da mensagem. Pastor, que Deus te abençoe, nós vamos nos ver aí, eu creio que amanhã, lá no Maranata, né? Nós vamos entrar aqui agora na parte de testemunhos, de pedidos de oração. Se você tiver algum pedido, pastor, alguma coisa que de repente você esteja precisando, o seu campo ali, né, o seu trabalho, pode ficar à vontade, tá? E eu gostaria que você orasse para a gente antes de nós entrarmos nessa última parte da reunião e te agradecer de antemão, tá? E quando quiser, as portas aqui do nosso PG Online. Esse movimento que começou nos 10 dias esse ano e tem durado, aí tem sido uma bênção para a gente. Amém. Pastor, eu agradeço o convite e quero sim fazer um pedido de oração. Nós temos aqui no nosso território da Associação Mineira Sul
Minas Gerais é um desafio evangelisticamente falando, né? Em toda Minas Gerais, perdão, nós temos 300, se não me engano, são 340 cidades sem presença adventista. Então, eu tenho dito o seguinte: se Minas Gerais tem esse desafio hoje, é porque é o campo mais difícil, evangelisticamente falando, em relação a outras realidades. Eu digo mais aqui em relação à minha união, né, que é o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, hoje, o Rio de Janeiro, faltam 4 cidades para que a igreja penetre. O Espírito Santo já existe igreja, a igreja é muito forte no estado do Espírito Santo, então já em todas as cidades do Espírito Santo há presença adventista. Mas aí quando você vem para o estado de Minas Gerais, aqui, 340. E dessas 340, só no território aqui da Associação Mineira Sul, nós temos 162 cidades sem presença adventista, só no território hoje da associação que eu trabalho. E aí, para vocês terem uma ideia, existe um movimento em toda a União aqui em prol de Minas Gerais, e nós aqui da Associação Mineira Sul, nós estamos recebendo o apoio da Associação Rio de Janeiro Sul. A Associação Rio de Janeiro Sul adotou 3 cidades, a Associação Rio Fluminense adotou 2 cidades, o Hospital Adventista Silvestre adotou uma, a União aqui, nossa mantenedora, ela também adotou uma cidade. Nós, como campo, estamos entrando em mais 6 cidades até agora. Sonhamos em chegar a 8. Então, estamos totalizando agora 14 cidades. Mas nós estamos aqui conversando administrativamente e nós queremos avançar aí em pelo menos mais, sonho aí com mais 3 ou 5 cidades, né? Quando eu digo que esses campos estão nos apoiando, eles estão mandando recursos. E não é para ser investido em tijolo e pedra, porque muitas das vezes, pastor, a gente pensa que, eu vou plantar a igreja, aí a pessoa pensa logo na pedra, pensa logo no terreno, pensa logo no tijolo, e isso é um erro de interpretação de plantio de igreja. Por quê? Porque igreja não é tijolo e pedra, irmãos. Irmãos, se igreja fosse tijolo e pedra, quando Jesus voltasse, Jesus ia levar o tijolo, a pedra, o cimento e o microfone. Mas igreja, no aspecto bíblico, são pessoas. Entende? Então, muitas das vezes a gente se frustra com o plantio, porque a gente, vamos plantar uma igreja, vamos abrir uma igreja. E aí se preocupa logo com o aluguel do salão, com prédio, com estrutura física, e gasta a maior parte do recurso em uma estrutura física que vai queimar no fogo eterno quando Jesus voltar. Entende? Igrejas são pessoas. Então, quando eu digo que esses campos estão nos apoiando, esses campos, eles estão pagando aqui um obreiro bíblico, uma família que quis deixar, estou dando exemplo aqui que está acontecendo no nosso campo, famílias que saíram do Rio de Janeiro, estão indo então para essas cidades sem presença adventista e estão sendo mantidas por esse campo, porque estão iniciando lá um PG, iniciando lá culto nas fábricas, né? Existe uma região aqui que é uma região é uma região que produz muito tecido, roupas, e aí essa cidade, que é a cidade de Mar de Espanha, essa cidade, então, não tem igreja, então a obreira bíblica que está lá, ela está indo fazendo culto nas fábricas, entendeu? Culto nas fábricas, PG, ou seja, o investimento desses campos estão sendo em pessoas, né? A estrutura física vai vir, mas é a última coisa que a gente vai se preocupar lá na frente. E daí, a igreja não é estrutura física, a igreja são pessoas. Então, existe um investimento pesado aqui desses campos e da associação em pessoas, em obreiros que estejam dispostos a ir, né, para essas cidades e fazer diferença, sendo mantidos nessa cidade com o auxílio de aluguel, com ajudas ali e tal. E aí, o que a Mineira Sul está fazendo, então? Nós vamos iniciar, nós vamos ter aqui uma escola missionária. Essas pessoas, elas ficarão conosco um mês em uma escola missionária lá em Capim Roxo, não sei se você conhece, você lembra de Capim Roxo, e é um centro de treinamento que nós estamos reformando aqui. Essa pessoa, ela fica conosco ali um mês, e dali então ela vai ser mantida pela igreja em alguma dessas cidades, né? O nosso investimento
a gente precisa trabalhar com pessoas, né? A estrutura física, ela tem que ser 15%, 20% do investimento. Irmãos, a igreja cristã não tinha nada disso, né? E ela avançava. Então, assim, eu queria que vocês orassem por esse movimento, por esse projeto. Hoje nós temos 14 obreiros ali, e não é que esse obreiro fica um ano nessa cidade, não. Ele vem no mínimo para ficar 2 anos. Então, é 2 anos. E como que nós temos feito aqui no campo com esses obreiros? Eu com o evangelista, um mês visito, vejo a realidade, e no outro mês eles vêm aqui para a sede administrativa, a gente faz como se fosse um concílio, sabe, pastor? Aí reúne eles, vê como é que está o crescimento, acompanha, vê como é que está aqui a questão dos interessados, os desafios. Os padres aqui são muito fortes, né? A presença desse é mineiro, você sabe, né? Então a cidade ela é comandada por aquilo que o padre fala, e às vezes a gente precisa ter muita sabedoria, e a gente não, em algumas cidades, não levanta a bandeira que é adventista, porque senão vai trazer um problema sério. Então, assim, é um trabalho diferente, talvez de outras realidades. Eu nunca tinha pego uma realidade como essa, e a gente tem aprendido também aqui com essas situações. Então, eu queria que vocês orassem por esse movimento. Em cada cidade, uma igreja. É um movimento que é de avanço do reino de Deus aqui no território de Minas Gerais, especialmente da Mineira Sul, que tem 162 cidades aí sem presença adventista. Pastor, que desafio. Eu trabalhei na Mineira Leste, conheço essa realidade em Minas. O mineiro é muito devoto ao catolicismo. O catolicismo é muito forte. E realmente é preciso esse despertar, essa força, que esses esforços que estão sendo feitos, tanto no aspecto econômico quanto de pessoas, deem frutos, né? Que essas cidades sejam iluminadas aí com a presença das verdades para esse tempo, né? Ora para a gente, pastor, tá? Para a gente ir para essa última parte, nós vamos estar orando, sim, por Minas, pelos desafios, pelo que você falou, mais da metade das cidades que não têm presença adventista no campo de vocês aí, né? É isso mesmo. É a janela 1040 que eu tenho dito aqui da União, nosso campo. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai, queremos lhe agradecer por esta manhã, queremos lhe agradecer porque mais uma vez a tua palavra falou para nós. Amém. Senhor, ajude-nos, ó Deus, dê a iluminação do Espírito Santo à nossa mente, para que nós venhamos entender a necessidade de sermos um solo bom, um solo que a semente da tua palavra ela vai germinar e dar frutos. Ajude-nos a enxergar as rochas, os espinhos, ou até mesmo aqueles momentos em que não estamos dando importância às coisas espirituais, para que o diabo não venha surrupiar a semente da palavra do nosso coração, Pai. Amém. Trabalhe no Senhor, trabalhe isso em nossa vida, em nossa mente. Quero lhe pedir uma bênção para cada pessoa que está neste momento assistindo e participando desse PG, aqueles que futuramente estarão vendo esta gravação, que possam ser alcançados pela tua bênção, pela tua direção. Amém. Essas bênçãos lhe rogamos e lhe agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigado. Puxa, fomos abençoados nesta manhã. Amém. Nós queremos aqui abrir o espaço para um ou dois ou três testemunhos no máximo, tá bom? Eu gostaria de pedir aqui a irmã Cristiane Santos, ela mencionou aqui no chat que tem 7 anos que está na igreja e ainda não teve assim uma visita pastoral. Irmã, se você quiser ficar no final ali, passar para a gente o seu WhatsApp, nós podemos fazer uma ponte aí para você receber essa visita ou este apoio que você tanto precisa, tá bom? Então, vamos lá, nós temos algumas mãos levantadas, eu gostaria que você que está com a mãozinha levantada já abrisse aí esse espaço. Com quem nós vamos falar? Vamos lá. Bianca Cláudia Almeida, bom dia, minha irmã Bianca, tudo bem? Olá. Nós temos a Cleonice também, com a mãozinha levantada. Pastor. Sim. Quem vai ser a próxima aí, irmãos? Você já pode começar a falar para a gente saber quem é você e ocupar esse espaço. Bom dia, pastor.
Bom dia, irmã Nilciane Betânia. Pois não, minha irmã? Bom dia, pastor. Eu quero agradecer pelas orações que eu vinha fazendo pela minha sogra Lia, que estava com câncer. Quarta-feira ela faleceu. Minha irmã. Estava sofrendo muito, sentindo muita dor, mas graças a Deus, Deus aliviou o fardo dela, né? E também quero continuar pedindo oração pela minha cunhada, Maria da Paz, que está com câncer, é a filha dela, está com câncer na mama. No dia 7 vai fazer a cirurgia, que os irmãos possam continuar orando por ela e também continuar pedindo pelo meu filho, que nasceu no lar adventista, mas está afastado, né, dos caminhos do Senhor. Ontem Deus me deu uma oportunidade de eu falar para ele que ele não pode estar perdendo tempo, que Cristo está voltando e que ele precisa abrir os olhos e voltar para casa, para os braços de Deus. Né? Amém. E ele me deu uma resposta muito positiva, então eu agradeço pelas orações e peço que vocês continuem orando em nome de Jesus. Eu sou Amém. aqui de Garanhuns, Pernambuco. Pernambucano, gente boa. Um abraço, viu, meu irmão? Bom dia para você. Muito bem, nós temos Bom aqui dia, irmãos. Bom dia, pastor. a irmã Cleonice. Pois não, minha irmã? Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer um agradecimento aqui. Talvez para muitos não seja muito importante, mas para mim é. Há umas 2 semanas atrás, eu trabalho como agente de saúde aqui no município, e eu havia feito o pedido de uma licença prêmio, que é por direito meu, e a gestão não estava liberando, né, nem licença e nem férias. E eu coloquei o pedido de oração num grupo de oração, outro que eu participo aqui, Amém. e hoje eu recebi a notícia, né, de que ele liberou as férias e também liberou a licença. Por que é importante para mim? Porque já há alguns anos que eu venho lutando por essas férias, porque eu gosto muito, muito de trabalhar na Missão Caleb, e eu coloquei nas mãos de Deus que eu queria trabalhar na Missão Caleb esse ano, e Deus me concedeu essa alegria, né? Esse gozo, eu agradeço a Deus por isso. Louvado seja Deus, minha irmã. Puxa, e que nobre missão, né? A irmã não quer as férias somente para o descanso, mas para ir para o evangelismo através da Missão Caleb. Que Deus te abençoe, minha Meu irmã. marido já a gente tinha planejado, né? A férias dele já é para julho, e eu pensei, ele vai sozinho para a Missão Caleb, eu vou ficar em casa, mas Deus estava agindo no silêncio, né? Amém. Agradeço. Amém. Louvado seja Deus por isso. Lindo testemunho. Quem é o próximo aqui, irmãos? Vamos avançando, já passamos um pouquinho do horário. Bom dia. Irmã Maria de Lourdes, bom dia, minha querida. Bem-vinda. Eu gostaria de pedir oração por um desbravador aqui da minha igreja de Teodoro Sampaio. O nome dele é Enzo. Ele está no hospital, já está com uma semana, fazendo drenagem no pulmão, está com água no pulmão. Nossa. E ele é uma criança, né? Uhum. Ele acho que tem 10 anos. Qual que é o nome dele, minha irmã Maria de Lourdes? Você lembra? Enzo. Enzo. Pois não, nós vamos orar por Enzo. E logo, logo o Senhor vai colocar as suas mãos sobre ele. Amém? Amém. E eu também queria que vocês continuassem orando pelo caso do meu irmão, o Cícero, porque não foi resolvido ainda estamos esperando. Amém. Vamos orar, sim, pelo Cícero e pelo Enzo. O Enzo é desbravador e o Cícero é irmão da Maria de Lourdes. E parece que é aquela causa na justiça. É isso, irmã Maria de Lourdes? Não é isso. Ainda não foi resolvido, não. Ok. Muito bem. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, irmã Ercília, irmã Joab, Bom sim. dia. No domingo foram 4 batismos. Eu agradeço as orações dos irmãos. Louvado seja Pessoas que eu Deus. estava estudando com ela por vários meses. Meu marido, o pastor, foi conversar com ele. Eu pedi oração naquele encontro na quinta-feira. Infelizmente, ele falou que não sente vontade de ir para a igreja, não sente vontade de se batizar. Então, vamos continuar orando pelo Lorival. E o meu pedido é que Deus abre mais portas para eu entrar para dar estudos bíblicos. Eu estou com a listagem que o pastor trouxe para mim da Novo Tempo, estou fazendo as visitas, e a maioria das pessoas não se encontra mais lá naquele endereço, são novos moradores, mas mesmo assim eu estou deixando o livro,
oferecendo uma oração, oferecendo, deixando o convite para nos visitar. Então, eu estou muito triste porque eu queria um estudo, pastor, para cada dia da semana. Eu queria um estudo. Eu só tenho um para segunda-feira. Eu fico triste porque eu tenho texto, eu tenho a semana toda livre. Se a senhora tivesse aqui em Formosa, a senhora teria uns 10 estudos por dia. Nós temos muitos estudos e poucas pessoas querendo dar estudo. Mas vamos orar sim, minha irmã, para Deus te dar mais estudos. Que as irmãs ouvirem o meu pedido neste momento, quiserem orar comigo no privado, pode me chamar a qualquer hora, que eu me ajoelho, oro junto com a pessoa. Teve uma irmã que ligou para mim, nós oramos juntas, eu agradeço muito. Esse é meu pedido, continuar orando para o meu esposo Lorival, porque eu tenho um casal de filhos, meu filho tem quarteto, já há 22 anos, está firme, graças a Deus, canta e prega. Minha filha mora na divisão sul-americana, também canta, prega, é muito também missionária. Então, minha família está toda encaminhada, graças a Deus, só falta o meu esposo Lorival. Ele fuma, e nas orações dos irmãos, lembra dele? E me ajuda em oração para eu abrir estudo, um por semana, e eu estar aqui agradecendo no grupo. Amém, amém. Irmã Estília, a senhora já faz parte aí das nossas orações, né, da nossa intercessão, e vamos reforçar isso daí. Irmã Cacá Santos, pois não, Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero agradecer. Eu tenho um agradecimento e um pedido. O agradecimento é por minha sogra, que por um mês a gente ficou numa angústia com ela, do AVC, e ao mesmo tempo a obra do Senhor foi tão maravilhosa na vida dela que os médicos disseram que a recuperação dela foi precoce. Minha sogra está bem, minha sogra já voltou às atividades rotineiras anteriores, já faz aquelas coisas que ela fazia antes do AVC, então ela está bem. Ela não está curada 100%, porque a voz dela ainda, algumas palavras ela não consegue falar direito, mas para o que ela estava vivendo, ela está ótima. Graças a Deus, porque eu creio que foi a mão de Deus cuidando dela. Também quero pedir a Deus pela vida do meu filho. Meu filho tem 10 anos de idade, é adventista, batizado desde os 8, mas a gente está enfrentando dificuldade para evangelizar. Nós saímos toda tarde para evangelizar, mas como eu moro num sítio, na zona rural, aqui em Sapé-Açu, Bahia, nós não temos pessoas aqui em curso bíblico, e eu faço das palavras da irmã, que acabou de falar, as minhas. Eu tenho muitos estudos, mas não tenho pessoas. Eu peço aos irmãos que orem pela vida de Caio, devido ao problema que ele está de saúde no pulmão, um problema pulmonar, uma mancha no pulmão, que desenvolveu asma e estava com pneumonia, e também orar para que Deus abra portas para que eu possa levar a mensagem do Senhor para essas pessoas. Eu tenho um ministério, eu também estou como intercessora, eu amo orar pelos irmãos, mas eu quero ter esses encontros de pregar a palavra do Senhor. Então, eu peço aos irmãos essa força de oração para que Jesus abra portas, para que eu e Caio e meu outro filho possamos entrar e falar de Jesus para elas, porque a gente está vendo que Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Eu não me conformo com tudo que vem acontecendo, mas me alegro, porque é a volta do Senhor Jesus. Então, eu tenho pressa de pregar essa mensagem. E não tem portas abertas para mim entrar. Então, me ajudem, meus irmãos, para que Deus possa tocar no coração dessas pessoas e abrirem suas portas para que Jesus possa ir comigo, através do Espírito Santo, tocar o coração de cada uma delas e ouvir a mensagem do Senhor. Esse é o meu pedido. Amém, minha irmã Cacá. Temos aqui a irmã Adriana, e eu acho que nós vamos terminar agora com a irmã Adriana. Pois não, Bom dia, pastor. Eu sou Adriana aqui de Raposos, Minas Gerais. Eu peço oração pela uma vizinha minha que está internada em estado grave, ela está em estado terminal de câncer, mas Deus sabe todas as coisas, Deus pode fazer um milagre na vida dela, operar um milagre na vida dela. O nome dela é Nana. Que os irmãos orem por ela, a gente fazer um jejum em prol dela, porque Deus é um Deus de milagre, Ele pode operar um milagre na vida dela. Amém. Né? E para o meu filho que está voltando, ele é desbravador, estou voltando aos pouquinhos para a igreja, que Deus também possa terminar a obra na vida dele também. Amém, amém. Muito bem, vamos com a irmã Glória, que levantou a mãozinha ali, depois nós vamos ir encerrando. Já passamos das 7, mais uma bênção.
Irmã Glória, pois não, você levantou sua mãozinha também, Glória Reis. Vamos lá. Irmã Glória, ainda está por aí? Se a irmã Glória não estiver, irmãos, e eu quero, assim, irmã Cristiane Santos, viu? Se você quiser ficar no final aí, nós podemos bater um papinho, não sei se você ainda está por aí. Irmãos, que Deus seja louvado. E de acordo com o estudo desta manhã, o inimigo, o grande conflito, ele está instalado, e o objetivo do inimigo é que a palavra não dê fruto na nossa vida, através de nós, né, para as pessoas, para o crescimento do Evangelho de Cristo aqui nesta terra. E eu quero, assim, pedir ao Senhor que Ele nos transforme, assim como foram feitos vários pedidos aqui, em verdadeiros missionários. Os frutos, irmãos, são pessoas, são almas, né? E nós precisamos estar envolvidos com isso. Eu, apesar de ser pastor, se eu fosse membro de igreja, eu não conseguiria ser um membro esquenta-banco. Eu vou dizer para vocês, irmãos, para mim, a graça do Evangelho é a pregação. Para mim, a graça do Evangelho é você levar pessoas a Cristo. Eu não conseguiria ir para a igreja sozinho, sem levar alguém, algum conhecido. Eu não conseguiria conversar com alguém sem falar do amor de Jesus, sem perguntar para ele se ele tem interesse em conhecer mais sobre as Escrituras. Nós precisamos ser assim, nós como pessoas, aonde nós estivermos, não importa a função que nós temos, não importa o estudo que nós temos, nós somos missionários, nós vivemos para pregar esse Evangelho, ok? Então, parece que a irmã Adriana está ali, ou a Glória, nós vamos terminar com você, com essa última pessoa, tá bom? Quem gostaria de participar por último aqui? Depois eu quero terminar com uma oração. Pois não? Me parece que não. Então, vamos fechar os olhinhos, irmãos. Bom dia, Lorde Leide. Leide, eu só gostaria de agradecer a Deus por todas as bênçãos concedidas e pedir oração, porque meu esposo, ele está querendo vender um terreno que a gente tem aqui onde nós mora e querendo ir embora para um outro lugar. Aí eu não queria vender o terreno da gente. Foi uma luta para conseguir aqui, já viemos de vender uma casa para comprar esse terreno. Mas aí no meu coração, na minha mente, tá ficando assim, falando, porque aqui no lugar onde a gente está tem poucas pessoas, nós já evangelizamos, já abrimos uma igreja aqui, abrimos uma igreja num outro lugarzinho chamado Estiva e agora aqui no Remanso. E aí, como aqui a gente já foi em todas as casas, lá nesse outro lugar onde ele está querendo ir, não tem igreja. E aí, acho que é para mim ir para lá para abrir uma outra igreja. Mas aí eu não tenho certeza se é isso mesmo. Eu queria oração para que ele vai para lá hoje. Ele está indo para lá hoje. Se for para dar certo, que Deus abençoe, que dê certo, e aí é o que eu entendo que é para isso, entendeu? Que é para que chega lá, começa um novo trabalho. Amém. Nós vamos decidir por isso. Me parece que vocês são uma família de missionários, onde vocês vão, vocês querem pregar, querem abrir obra. Louvado seja Deus por isso, tá bom? Irmãos, vamos fechar os olhinhos. Se alguém quiser continuar depois aqui que nós orarmos, né, para liberar os outros irmãos que precisam sair, eu posso ficar mais alguns minutos aqui com vocês, tá bom? Peço que vocês orem pelo evento Maranata, que começa amanhã. Nós, como campo anfitrião aqui, junto com a união que nós temos, junto com a divisão, estamos sonhando em ter um reavivamento da nossa juventude, dos 8 países da América do Sul, que vamos estar reunidos ali até o domingo, de amanhã até o domingo, tá bom? Não se esqueçam de orar por esse movimento que vai acontecer aqui em Brasília. Fechamos os olhos e vamos interceder por cada um e pedir ao Senhor que nos ouça. Querido Deus, que privilégio poder fazermos parte do PG Online, por podermos receber nas manhãs de terça-feira a unção do Teu Espírito, a unção da Tua Palavra, receber aqui pastores, amigos, pessoas que estão vivendo diferentes realidades na pregação do Evangelho. E hoje, através do pastor Alexandre Carneiro, o Senhor nos trouxe uma visão mais ampla do reino, o Senhor nos trouxe uma visão mais ampla dos frutos, o Senhor nos trouxe uma visão mais ampla do grande conflito que existe para que a palavra não chegue ao nosso coração e produza mudanças. Senhor, ajude-nos como cristãos,
vivenciando os momentos derradeiros, finais da história da humanidade, em que nós tenhamos uma conexão tão forte contigo, que os resultados na nossa vida sejam frutos para a honra e glória do teu nome. O Senhor ouviu os pedidos que foram apresentados, aqueles estão no chat aqui também, nós estamos orando por eles. Temos uma lista aí com mais de 1000 pedidos de oração. Estamos orando, intercedendo todos os dias através de intercessores por essas pessoas também. Nós louvamos o teu nome pelas respostas que o Senhor já tem nos dado, pelos testemunhos que nós temos ouvido. Pedimos pela igreja no sul de Minas. O Senhor viu ali os desafios que estão existindo por esses missionários. Esses irmãos estão indo para lugares que não temos presença ainda. Que hoje o Senhor abra muitas portas para eles. Que corações sinceros sejam alcançados. Senhor, abençoa o seu povo nesse dia. Nós ficamos por aqui, mas sabendo que o Senhor não nos deixou e que o Senhor vai nos acompanhar até a vinda de Jesus. Pedimos estas bênçãos e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.